Chaves foi uma grande série humorística, e além do humor, trouxe muitos ensinamentos para todos nós. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui todas as curiosidades e detalhes do último episódio do seriado Chaves. Então roda a vinheta. Bem galera, o último episódio oficial de Chaves, conhecido pelos fãs, é o episódio Uma Lavadora Encrencada, de 1979. Esse episódio, a Dona Florinda compra uma máquina de lavar e o Chaves a quebra. Porém, esse não foi o último episódio de Chaves, e vou trazer aqui rapidamente a segunda fase de Chaves. Chaves tem duas fases, a fase de 72 a 79 e a fase de 80 a 92, que foram 12 anos a mais, que foram gravados outros episódios de Chaves que muita gente não conhece, que muitos deles nunca vieram aqui pro Brasil e nunca tiveram uma dublagem em português. Então, esse seriado, ele teve uma segunda versão, praticamente uma segunda fase, com os mesmos atores, porém não tinha nem Seu Madruga e nem Kiko. O último episódio gravado de Chaves foi Uma Aula de Inglês, de 1992, onde nós temos a recriação das cenas dos desenhos de Chaves e também temos eles tentando falar as coisas em inglês, a cena clássica que vemos na década de 70. E agora uma coisa interessante sobre esse episódio é que foi a última aparição de Roberto Gomes Bolanhos, Rubem Aguirre, Maria Tereza de Las Neves e Florinda Mesa, e também do Horácio Gomes Bolanhos, o Godines. O Chaves, o Kiko, o Chaves, a Chiquinha e o José Girafales fizeram a sua última aparição com os seus personagens originais do seriado Chaves. Porém, não para por aí as curiosidades interessantes sobre esse episódio. Esse episódio, nós temos uma última cena nele que é icônica. Você já se perguntou qual foi a última fala de Chaves? Pois eu te falo agora. A última fala de Chaves foi o professor Girafales falando pro Chaves que se diz teacher tanto para o professor quanto para a professora. E aí ele chama o Girafales de professora. E aí acaba esse ciclo, acaba essa série maravilhosa. Eu acho muito interessante pensar que Chaves não teve uma despedida de fato. O último episódio foi gravado de forma normal, como se fosse um episódio qualquer, rindo, fazendo as piadas normalmente. E tem uma outra curiosidade que eu vou falar aqui pra vocês, que vai pegar vocês um pouco. Esse episódio foi gravado em 1992 e foi a despedida de todos os seriados do Roberto Gomes Bolanhos. A genialidade acabou, a idade chegou, ele já tinha inclusive 62 anos nesse episódio. E uma curiosidade interessante é que os atores não sabiam que esse era o último episódio. Sim, esse final foi gravado sem eles saberem que estavam gravando seus personagens pela última vez. Depois que o episódio acaba, a Chiquinha pergunta pro Chaves quando vai ser, a Maria Antonieta pergunta pro Bolanhos quando vai ser o próximo episódio, e ele fala que acabou. Sim, eles gravaram sem saber que aquele era o último episódio de Chaves. Ele fala depois que tudo foi encerrado. O programa X-Pirito, que exibia tanto a Pancada Bonaparte e outros personagens, como o Chaves e Chapolin, também é encerrado. E o Chapolin também já havia sido interrompido. Agora uma curiosidade interessante é que esse episódio só veio pra cá, pro Brasil, nos anos 2000. E o Chaves recebeu uma outra dublagem, tanto do Ricardo e também da Tata Guarnieri. O seu dublador original, Marcelo Gastaldi, havia falecido em 1995. E uma outra curiosidade interessante é que esse último episódio não contou com a participação do Kiko e do Seu Madruga, porque já haviam deixado o elenco. Inclusive, o Seu Madruga chegou a voltar em 80 e saiu em 81. Uma outra detalhe é que esse episódio também já não contava mais com o personagem do Nhonho. Inclusive, uma curiosidade, Edgar Vivar, durante o Chaves, deixou o personagem do Nhonho e resolveu fazer só o Seu Barriga. A última aparição do Nhonho foi no episódio do aniversário dele, em que o Chaves o abraça, e é muito legal, na década de 84. Porém, a última aparição do personagem do Seu Barriga foi no episódio Falta Água na Vila, de 1991, que também foi a última aparição da Dona Neves e do Jaiminho. Você gostou das curiosidades sobre o final de Chaves? Eu acho muito interessante que eles gravaram sem saber que era o último e que Chaves não teve mais despedida de fato. Eu acho que, ao mesmo tempo que é muito bom uma série ter um final ali todo emocionante, onde fazem toda a dramaturgia, a despedida dos personagens dando tchau ali,
mas também é muito legal pensar que Chaves teve um último episódio onde as coisas simplesmente fluíram normalmente. Os atores já velhos ainda sabiam interpretar seus personagens, ainda sabiam fazer a magia acontecer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece e não se esquece de me seguir no meu Instagram e seguir também os outros canais aí, por favor. Fortalece aí o canal de futebol e o meu canal de episódios, por favor, me ajuda aí. Se inscreve aí, foi muito bom gravar mais um vídeo pra vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima.